Segundo Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 14 até o 27. Depois eu peço que você mantenha aberta a sua Bíblia, porque nós vamos pegar aqui o argumento pelo meio, mas depois vamos considerar aqui o que está em volta, né? Ou seja, o pano de fundo daquilo que nós vamos ler. Então, diz assim a partir do verso 14: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Ele aqui, no caso, é Eliseu. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu servo foi generoso demais com este sírio Naamã. Eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: Está tudo bem? E ele respondeu: Sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: Tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu ele e amarrou 68 quilos de prata e 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: De onde você vem, Geazi? Ele respondeu: Este teu servo não foi a lugar nenhum. Porém, Eliseu disse: Você acha que eu não estava com você em espírito, quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que é viva, é poderosa, é eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de penetrar na nossa alma, no mais íntimo de cada um de nós, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e trazer à luz as intenções escuras, escondidas do coração humano. Que o Senhor possa revelar nessa noite, Pai, toda a escuridão que porventura houver em nossos corações e trazer para dentro de nós a luz da Tua presença, para iluminar o nosso coração, a nossa alma,
e os olhos do nosso entendimento, de tal maneira que nós possamos sair daqui, Senhor, mais conscientes da nossa fé, ó Deus, mais conscientes da nossa comunhão contigo, Senhor, e do quanto, Senhor, ela tem de valor para nós, e, sobretudo, do quanto nós precisamos a cada dia buscar a Tua vontade, acima da nossa vontade. Nós te pedimos com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos aqui é o complemento da história da cura de Naamã, comandante do exército da Síria. Após a palavra do profeta Eliseu, Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e ficou curado da lepra. E é um texto bastante conhecido, quantas vezes a gente já ouviu pregações a esse respeito, né? Na maioria delas aplicando sempre de modo literal aquilo que a Bíblia diz aqui, não é? Quantas pessoas já foram ao Rio Jordão depois disso, já mergulharam lá 7 vezes para tentar se livrar de uma doença ou de algum tipo de limitação da alma, enfim, mas em nenhum lugar a Bíblia autoriza esse tipo de aplicação tão literal do texto, mas sim, existe ensino, existe como aprender e como crescer com essa palavra, assim como com toda a Bíblia, né? O apóstolo Paulo nos diz que toda a Escritura é apta para nos ensinar, né, o caminho de uma vida reta, de tal maneira que nós sejamos retos e tenhamos uma vida de serviço reto também ao Senhor. Deus tinha um plano na vida daquele homem, Naamã, né? E nós vemos lá no capítulo 5, versículo 1, que ele era o comandante do rei da Síria e era grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Então veja que ele era um homem que vivia no mundo, num contexto pagão, ele era um homem ímpio, perdido, não vivia uma relação de comunhão com Deus, mas ainda assim, ele naquele momento se tornou um servo de Deus, porque Deus quis usá-lo para trazer disciplina ao seu povo por meio do castigo, né? Então, por meio dele o Senhor deu vitória à Síria, e entre as nações derrotadas estava também a nação de Israel. Naquele momento o reino da Síria devia ser mantido de pé, porque isso fazia parte dos planos de Deus, né? Os sírios são chamados na antiguidade de arameus, e portanto eles são parentes de Jacó, né, que era arameu da parte de mãe, e a Bíblia reconhece o povo de Israel como filhos de arameu, na narrativa lá de Deuteronômio 26, versículo 5, nós vemos ali que quando Israel vai ser descrito, ele é descrito como filho de arameu. Mas o que realmente chama a atenção aqui é o fato da conversão de Naamã, né? Foi comprovado pela sua pública declaração de propósito, que seguiu logo aí adorando ao Senhor, mesmo em sua terra, né? Como ele pediu para levar um pouco da terra, a fim de que ele pudesse adorar o Senhor lá na sua pátria, mesmo sendo uma pátria onde o paganismo prevalecia. Isso mostra que a mão de Deus e os seus propósitos se estendem muito além daquilo que nós podemos perceber, imaginar, planejar. Deus sempre é capaz de ir muito além das nossas expectativas, né? E até mesmo Ele é capaz de fazer muito mais do que nós podemos supor que Ele pode fazer em determinadas circunstâncias, na vida de pessoas, as quais nós podemos olhar e dizer, isso aí não tem jeito, mas para Deus essa frase não serve, não se aplica, porque para Deus todo mundo tem jeito, basta que Ele queira, não é? E o que nós queremos destacar no texto é que a atitude, ou seja, a escolha totalmente diferente entre Eliseu e o seu servo Geazi, para a mesma circunstância, pode nos ensinar muitas coisas. Ambos foram postos diante de uma escolha, não só os dois. Depois nós vamos ver que esse texto, na verdade, ele é cheio de escolhas, de situações em que as pessoas tiveram que fazer escolhas. Naamã ficou tão grato pela cura que ele havia recebido, que desejou recompensar o profeta Eliseu, que havia sido usado por Deus para curá-lo de lepra, e Eliseu recusou prontamente a gratidão e também a gratificação oferecida por Naamã. Não é difícil entender a motivação
por trás dessa atitude, porque se ele aceitasse a oferta, ele estaria automaticamente atribuindo a si mesmo a glória pela cura, e ele sabia que não podia fazer isso, a glória era só de Deus. Mas parece que o seu servo não pensava da mesma forma, porque tão logo ele teve oportunidade, na mesma circunstância, ele reagiu de modo totalmente contrário. Ele procurou o comandante sírio e reclamou para si a oferta que o seu senhor havia rejeitado. E ele pensou, poxa, olha aí a oportunidade que eu esperava. Não é? Deus está me mostrando claramente que essa é a minha deixa. Não é? O Senhor certamente vai me abençoar, como muitos às vezes pensam, não é? Que oportunidade é sinal da bênção de Deus, quando na verdade oportunidade muitas vezes pode ser o indício de uma grande cilada na vida da gente. Então ele procurou o comandante desejoso de expressar a sua gratidão ali, não é? Atendeu o pedido de Geazi. Não somente atendeu o que ele pediu, mas dobrou aquilo que ele havia pedido, e ele disse, agora que Deus me abençoou mesmo, não tem jeito, é de Deus. Né? Então, acontece que o Espírito de Deus, que estava sobre o profeta, também era o mesmo Espírito que acompanhava Geazi por toda parte. Então, ninguém precisou contar a Eliseu, porque o próprio Espírito revelou a ele o que Geazi fez. Mas o Geazi é tão sem vergonha que quando Eliseu chamou ele, perguntou, ele falou, não, eu nem saí daqui, eu estava aqui o tempo todo, né? É que a questão, irmãos, é que uma mentira sempre precisa de outra mentira, que precisa de outra mentira, que precisa de outra mentira, né? Ele foi procurar o comandante já com uma mentira, dizendo que veio uma comitiva de profetas e servos, discípulos dos profetas, inventou toda aquela história, foi o meu Senhor que mandou vir aqui. Ou seja, quando a gente começa, não para mais. E pela palavra de repreensão do profeta, o Geazi ficou coberto de lepra, a lepra que estava em Naamã, conforme Eliseu vai dizer. Não sabemos ao certo se ele foi curado da lepra depois, talvez sim, porque ele teve acesso ao rei da Síria mais tarde, você pode depois conferir no capítulo 8, versos 4 a 5, e isso não teria acontecido se ele não tivesse sido curado, pelo menos temporariamente, da lepra. Mas o fato é que Eliseu lançou sobre ele lançou a maldição não apenas sobre ele, mas sobre toda a sua descendência, que na sua descendência haveriam também leprosos. Agora, o que tudo isso, em princípio, nos leva a pensar, não é? Fica para nós aqui uma grande lição, irmãos. Na grande maioria das vezes, a vida apresenta as mesmas oportunidades e os mesmos perigos a quase todas as pessoas. E o que faz a diferença, né, o que faz a diferença na forma como essas pessoas caminham na vida, como elas progridem na vida, como a sua vida se desenvolve, se elas vão viver uma vida para o bem ou para o mal, se elas vão ter uma vida bem ou mal sucedida, isso depende muito das escolhas que elas fazem nessas oportunidades que surgem. Né? A capacidade de discernir entre uma boa escolha e uma escolha melhor, entre o que é bom e o que é excelente, entre o que pode ser aceito e entre o que deve ser procurado, o que deve ser buscado. Então, a mente que escolhe apenas o que é bom, né, via de regra é determinada pela lei da emergência, da visão da recompensa sem muito esforço. Essa é a visão, a mente daquele que escolhe apenas o que é bom. Já a melhor escolha, ela se orienta pela reflexão detida de um conceito que está estabelecido como uma base sólida. E para nós cristãos, o conceito que está estabelecido como base sólida é aquilo que diz a palavra de Deus. Assim como era para Eliseu e deveria ser também para Geazi, a vontade soberana de Deus. Então a Bíblia para nós não é um livro de consulta esporádico, não é um livro de cabeceira que a gente deixa ali para ler um pedacinho antes de dormir, não é? E depois a gente fecha e só vai abrir no final da outra noite para ler mais um pedacinho antes de dormir, e a gente não entende nada, mas a gente fecha assim mesmo e faz de conta que a gente foi abençoado e deixa ali aberto no Salmo 91, afinal de contas, né? Precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, a gente acredita que isso nos guardará de todo mal, mas não é esse o modo de vida
e não é essa forma de lidar com a palavra que traz este embasamento, essa fundamentação sólida sobre a qual nós fazemos as nossas escolhas, não é? O que faz a boa escolha será sempre apenas mais um na multidão. Será apenas alguém cuja vida se confunde na massa, nessa massa que é manobrada para lá e para cá pelos senhores deste mundo. Já o que faz a escolha, a melhor escolha, já aquele que faz a escolha com base no excelente, na excelência, à luz do que a palavra de Deus julga ser a excelência, certamente são pessoas que vão se distinguir na multidão, como alguém cuja vida tem relevância, faz a diferença. Acima de tudo, esse alguém sempre poderá contar com a aprovação de Deus em sua vida e, consequentemente, com a comunhão de Deus em sua vida. Então, irmãos, apenas reiterando aqui, quando falamos aqui de boas escolhas, nós nos referimos às escolhas que são feitas pelos padrões humanos, pela visão humana apenas da situação. Olhando humanamente, Geazi fez o que era certo. A maioria das pessoas teria feito a mesma coisa que ele fez. Agora, quando nós analisamos as coisas à luz do conhecimento de Deus e da sua vontade, então a situação muda. E nós temos vários exemplos de pessoas na Bíblia que escolheram apenas aquilo que é bom. E o fim que elas tiveram não foi um fim desejável, não é? Nimrod, por exemplo, foi o primeiro homem a proclamar-se poderoso na terra. Depois você pode confirmar, Gênesis capítulo 10, de 8 a 10. Mas muito provavelmente ele foi o idealizador, né, do sonho de construir a Torre de Babel, uma vez que, conforme a Bíblia, ele foi o primeiro rei de Babel. Então, sua escolha foi boa, do ponto de vista humano, do ponto de vista daqueles que medem o sucesso pelos grandes empreendimentos, foi uma boa escolha. Daqueles que fazem a avaliação do sucesso pela fama, né, pela aquisição de bens, pelo somatório de coisas que vão sendo juntadas, que vão sendo amealhadas, né, pelo fato de se tornarem celebridade, ou seja, se isso é o que há de bom, então sim, possivelmente pode ter sido uma boa escolha, mas isso não agradou a Deus, porque o coração de Nimrod era tão vaidoso que ele queria expandir o seu reino até o céu, não é? E ele viu naquele povo primitivo, sem qualquer consciência crítica, a oportunidade perfeita para pôr em ação o seu projeto pessoal. Então, qualquer semelhança com a história contemporânea não é mera coincidência, não é? Sempre existe um louco que tem sede de poder ilimitada e sempre existe um povo alienado que ama a alienação e que se deixa alienar para ser usado como massa de manobra. É por isso, irmãos, que esse livro aqui para nós, ele não é um livro de consulta. Isso daqui, irmãos, é uma formação de consciência. Isso daqui é uma formação de senso crítico. Porque a Bíblia nos ajuda a olhar para o mundo e saber distinguir entre o que vale a pena e o que não vale a pena. E ela nos leva para um nível de entendimento, de compreensão e, consequentemente, de atitudes que vão muito além apenas do que é bom, de considerar as coisas boas. Nós vamos sempre em busca do que é melhor, do que está além. E isso a Bíblia constrói na nossa vida, no nosso entendimento, na nossa alma, à medida que nós temos contato com ela por meio da oração, não é? Então, Deus viu que esse projeto não deveria ir à frente, e o que Nimrod conseguiu foi ir direto ao encontro do fracasso, né? E não conhecia até hoje ninguém com o nome de Nimrod. Alguém aqui conhece? Eu nunca conheci. Isso quer dizer que ele não foi o que pretendia ser, não é verdade? Porque se fosse, você conheceria muitos Nimrods, não é? Por aí. Mas até hoje nunca conheci ninguém com o nome de Nimrod. Já conheci Reuel, já conheci... Austragésilo, mas Nimrod nunca conheci. Então parece que ele foi apagado da história, né? Embora ele quisesse se tornar uma celebridade. E depois nós podemos nos lembrar de Corá, Datã e Abirão, que desafiaram Moisés e Arão. Esses três, eles eram aquele tipo assim que pensa, poxa, será que Deus só deu autoridade para aquele líder ali? Não, ele deu autoridade para todos nós podemos mandar. Não é? Ele era o tipo de cristãos que pensam que uma pessoa sozinha
não pode em si ter a liderança, ser investida de autoridade de Deus para liderar um grupo, né, uma congregação, uma igreja, uma família, seja lá o que for, é o pensamento pós-moderno, né? Não, aqui todo mundo manda. E você sabe que um lugar em que todo mundo manda, ninguém manda, não é? Então, a liderança de Moisés e Arão parecia já muito desgastada àquela altura, e ambos estavam bem velhos e cansados. Então esses 3 homens, com 250 príncipes, que foram legitimamente constituídos, eleitos pela congregação, quando houve aquele conselho lá sogro de Moisés, esqueci agora o nome dele, Jetro, isso, obrigado. Então eles escolheram, esses homens foram legitimamente constituídos como líderes, não é? Tudo isso nós vemos ali em Números capítulos 1 e 2, fizeram uma boa escolha, mas naquele momento eles se rebelaram e foram até Moisés e Arão e os confrontaram com a seguinte questão. Eles disseram: olha, todo o povo entre nós é santo, então por que só vocês exercem liderança sobre nós? E a sua escolha foi uma escolha boa, sim, do ponto de vista daqueles que não querem servir, do ponto de vista daqueles que querem servir sem se submeter a uma liderança, ou seja, não querem servir, daqueles que não querem respeitar normas, que não querem obedecer princípios, daqueles que não querem admitir limites nas suas vidas, pessoas impacientes, inquietas, né? Que se o resultado exige espera, então elas não querem esperar, que pensam que poderiam fazer melhor do que Moisés e Arão. Isso não agradou a Deus. E no dia seguinte Moisés chamou todo o povo para o centro da frigideira e falou: agora vem todo mundo para cá, agora nós vamos ver quem é quem, e Deus é que vai determinar. Imagine isso, quando Moisés faz essa convocação, e então quem for santo vai viver, quem não for vai fritar. E a glória do Senhor desceu, a terra se abriu e engoliu Corá, Datã e Abirão vivos e suas famílias. E os 250 homens foram fritados ali, literalmente. Depois você pode ler o texto. Então, irmãos, geralmente esse tipo de situação acaba em frigideira, não tem jeito, né? E nós poderíamos ainda citar o exemplo mais categórico para nós, que é o exemplo de Judas. Judas, que era o homem a quem Jesus encarregou de levar a bolsa, João capítulo 12, versículo 6. Ou seja, Jesus pegou a chave da tesouraria e colocou na mão de Judas. Será que Jesus era tão inocente, tão ingênuo, que ele fez isso sem saber? Não, irmãos. Ele fez isso deliberadamente. Então João informa que esse homem roubava o que se doava para o ministério de Jesus. Judas era o tipo oportunista. A sua ambição pelo sucesso imediato trouxe cegueira sobre ele. Ele não conseguia enxergar absolutamente nada. E isso impediu de ver que Jesus era o verdadeiro Messias. Só porque aquele Messias não lhe dava lucro como ele imaginava que poderia obter. Então, quantos hoje também não querem Jesus pelo mesmo motivo, não é? E no último golpe ele decidiu vender o seu mestre. O pensamento dele era bem pragmático. Ele pensava: bom, se ele vai morrer mesmo, então que me dê algum lucro com a sua morte, não é? Mas depois que Judas fez o que fez, ele foi tomado por um peso de culpa tão grande que a culpa acabou com ele. Ele foi consumido pela culpa, de tal modo que acabou tirando a sua própria vida, né? O seu dinheiro ninguém queria, porque era um dinheiro amaldiçoado. E quando Judas se matou, então no lugar que ele se matou, as autoridades judaicas compraram lá o campo com aquele dinheiro maldito e se tornou o campo de maldição. Do ponto de vista daqueles que não compreendem que o chamado de Jesus é para primeiro morrer para depois viver, foi uma boa escolha? Foi, porque ele levava a bolsa, ele estava, do seu ponto de vista, tendo lucro com essa relação com Jesus. Mas para viver com Jesus a gente precisa primeiro morrer. Morrer para a velha vida, morrer para essas ambições desmedidas de sucesso, esse desejo de receber glória, de receber reconhecimento. Irmãos, tudo que a gente faz hoje precisa gerar algum reconhecimento. Se não gerar, a gente não fica feliz, é como se nós não tivéssemos feito nada. Mas você sabe o que acontece? As pessoas mais importantes na história bíblica são as pessoas anônimas. São as pessoas que não tiveram reconhecimento, que nem quiseram reconhecimento.
E a gente poderia citar aqui um monte delas, né? Mas todos esses exemplos que nós temos aqui seguiram o mesmo tipo de escolha do Geazi, a boa escolha, determinada pela lei da emergência e da visão de recompensa sem grande esforço. E ainda hoje, há muita gente, possivelmente a maior parte das pessoas neste mundo, escolhendo como Geazi, como Nimrod, como Datã e Abirão, né, com Judas, e todos aqueles que pensam como eles, e todas essas pessoas acabam os seus dias sozinhos, infelizes, os seus nomes se apagam com o tempo e a sua sorte cai na eternidade com aqueles que deram as costas para Cristo. Mas existem também aqueles que escolheram o que é melhor, que foram além e escolheram o que é melhor. Moisés, a carta aos Hebreus dá conta que Moisés, já homem feito, recusou ser chamado de príncipe do Egito e preferiu ser maltratado com seus irmãos a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Hebreus capítulo 11, 24 e 25. Para fazer essa escolha tem que ser crente mesmo, né? Imagina se alguém coloca para você a escolha, olha, vou te deixar uma escolha. Essa vai ser fácil, hein? Vou botar a bola no montinho que você só vai chutar. Você tem duas opções. Ou você será príncipe do Egito, ou você vai ser escravo junto com seus irmãos. Precisa pensar? Precisa consultar os universitários? É uma escolha simples. Mas Moisés, contra todas as probabilidades, escolheu ser maltratado com seus irmãos. E o texto é sensacional, porque ele diz, ele escolheu ser maltratado com seus irmãos. Ele preferiu isso do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Então aqui, irmãos, esse é o X da questão. O que é perene, o que é eterno, o que permanece e o que passa. O que continua depois da morte e o que se acaba com a morte. Moisés teve esse discernimento dado pelo Espírito de Deus que estava sobre ele, de que era melhor sofrer nesta vida transitória do que viver uma vida de sucesso transitório e perecer, né, diante do juízo de Deus. Então, talvez o que tenha faltado a Corá, Datã e Abirão foi entender que aquele líder, ao ser escolhido por Deus, ele também escolheu a Deus. Então, uma escolha condizente com o caráter de Cristo, não é, que também buscou aquilo que agrada a Deus, como Hebreus 11, versículo 26 também vai nos mostrar. Então a ênfase aqui não está no sofrimento pelo sofrimento, mas na perspectiva do sofrimento como uma forma legítima e uma forma consequente de uma vida de compromisso com Deus. O crente não é masoquista, ele não procura o sofrimento, mas ele olha a vida de forma mais abrangente, e o que ele vislumbra é a recompensa. Não a recompensa de agora, mas a recompensa do final. Então o próprio Jesus escolheu suportar a vergonha da cruz, porque ele vislumbrava a alegria que seguiria o sofrimento. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer isso, que Jesus, ele preferiu escolher o sofrimento à alegria de uma vida transitória, mas ele escolheu o sofrimento para buscar aquilo que era a vontade de Deus. Ou seja, a questão não é trocar o melhor pelo que... Não é trocar uma vida sem sofrimento por uma vida com sofrimento. A questão aqui é se o que eu estou fazendo é escolher o melhor ou se é aquilo que é apenas bom. Se é o que é excelente à luz daquilo que Deus quer, a vontade de Deus, o propósito de Deus para mim, ou se eu estou apenas me conformando em me satisfazer com um contentamento momentâneo. Ananias, Misael e Azarias, os 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, além do normal, e eles escolheram a fornalha. A outra escolha seria se curvar diante do Deus babilônico, lê depois o relato em Daniel 3, ou seja, nós podemos dizer que eles escolheram a morte. Isso foi agradável a Deus? Sim, por isso eles encontraram a vida. Mais do que isso, eles encontraram o reconhecimento público que de fato Deus estava com eles e que o seu Deus é o verdadeiro Deus, o único Deus.
Imagine passar por uma experiência como essa. Né? Os homens que lançaram aqueles 3 jovens na fornalha foram consumidos pelo calor da fornalha, estando somente na entrada. E os 3 ficaram lá dentro, passeando para lá e para cá, com aquele quarto ser que estava lá, né? A presença de Deus ali materializada num quarto homem que entrou com eles na fornalha. Quando nós temos compromisso com Deus, irmãos, Deus entra conosco até na fornalha da vida. Até nos hospitais, na UTI, onde quer que nós vamos, Deus está conosco. Agora, nós precisamos pagar o preço de fazer a escolha certa, de não nos satisfazermos com aquilo que é apenas bom, mas com o que é excelente à luz da vontade de Deus. Então, mais que uma recompensa para si, eles trouxeram glória para o nome de Deus acima de tudo. E que distinção mais honrosa pode se conceder a um ser humano do que dizer, esse aqui é alguém que vive para a glória de Deus. Irmãos, essa é a condecoração mais honrosa que alguém pode receber. Nem um comandante que esteja com o peito crivado de medalhas, de cima e embaixo, seu uniforme não tem lugar mais para botar medalha. Né? Parece até o Muttley, né? Medalha, 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 medalha. Essa medalha, essa condecoração de fazer a vontade de Deus, não existe nenhuma honraria maior do que ser chamado de alguém que vive para a glória de Deus. Isso é o máximo do máximo. E por fim, não poderíamos deixar de falar de Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, discípula de Jesus. O próprio Senhor Jesus testemunhou que ela escolheu a melhor parte. Olha só, Lucas capítulo 10, versículo 42. Ela escolheu a melhor parte. A escolha de Marta foi boa? Foi. Mas Maria escolheu a melhor parte. Né? Alguém poderia objetar aqui dizendo, peraí, ela escolheu a boa parte, então apenas foi uma boa escolha. Não, ela fez a melhor escolha. Nós vamos olhar isso daqui com os olhos da nossa alma e ver que Maria escolheu de fato aquilo que era melhor. Porque o sentido dentro do enredo é que ela escolheu o que é melhor, em comparação à escolha de Marta, sua irmã. Afinal, quando Jesus está presente, não há nada melhor do que largar tudo e se lançar aos seus pés e estar diante dele. E foi essa escolha que mereceu os elogios de Jesus e o agradou profundamente. Então, irmãos, Moisés, os 3 jovens na fornalha e Maria de Betânia escolheram com Eliseu. Não ficaram detidos no imediatismo, não buscaram recompensas sem sacrifício, e por mais fácil e indolor que a escolha pudesse parecer, eles rejeitaram essa escolha, antes eles escolheram o que é melhor, o que é excelente, o que está além da limitação humana de buscar apenas o que atende às necessidades imediatas. Então essa é uma história de escolhas. E se você olhar lá no início comigo, volte aí no capítulo 5, no iniciozinho do capítulo 5, você vai ver que essa é uma história de escolhas, e ela começa pela menina, serva judia de Naamã. Ela estava na casa dele contra a sua vontade, ela estava servindo como escrava ao comandante da nação que havia subjugado a sua pátria, imposto fome, o cativeiro e a humilhação aos seus compatriotas. Então ela poderia ter escolhido o caminho da vingança, né? Mesmo sabendo que o Senhor nosso Deus tinha o poder de curar Naamã, ela poderia simplesmente ter se calado e pensado, agora vai ser a minha vingança. Eu vou ver esse homem se consumir aqui com essa lepra até, né, o dia que ele morrer. E ainda ia falar em nome de Jesus. Mas ela não fez isso. Ela fez justamente o contrário. Porque ao invés de pensar assim, ela escolheu o que era melhor, que é o quê? Dar testemunho do poder de Deus numa terra estranha. E é assim que toda a história começa. Veja aí dos versos 1 a 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Depois que Naamã ouviu isso, a história começou. E aí ela vai se desenvolver até o momento em que Naamã realmente é curado da lepra.
Veja que era só uma menina, não é? Hoje nós temos aqui muitas meninas, temos jovens, temos meninos, não é? Crianças. Então veja, existe uma idade, existe um tempo para se servir a Deus? Não. Desde que nós conhecemos a Deus, desde que nós nos identificamos como servos de Deus, como filhos de Deus, sempre é tempo de servi-lo e servi-lo bem. E essa menina, embora tenha sido uma menina, nem nome ela tem, como falei aqui, são os anônimos que fazem a diferença. Ainda assim, ela deixou de lado o desejo de vingança, qualquer ressentimento, qualquer mágoa em seu coração, e ela escolheu dar testemunho da glória de Deus na terra estranha. E qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? Conversão de Naamã. Conversão de Naamã. Então, ela poderia ter escolhido esse caminho da vingança, não é? Mas ela não fez isso. Ela escolheu a melhor parte. Então, nós olhamos aí, de volta agora ao nosso texto, para a gente explorar um pouquinho aí o texto que nós separamos, a partir do verso 14, diz aí que Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Depois que recebeu esse direcionamento da menina, e é interessante que ele acolheu essa palavra, ele foi procurar o rei e contou toda a história, e o rei disse, olha, eu dou suporte a você, se você quiser ir, você vai, leva aqui presentes, faça isso, faça aquilo, prepare essa viagem do modo tal e tal, e ele fez tudo como foi dito. Então, quando ele chegou a Eliseu, Eliseu disse, olha, disse para o seu servo, na verdade, vá lá e diga para ele, que é para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele será curado. No primeiro momento, Naamã resistiu e falou, poxa, na Síria tem tantos rios mais limpos, né? Abana, Farfar, e mandaram mergulhar justamente no Tietê. Pô, pelo amor de Deus, vou morrer se eu pular lá dentro. E aí, ele não queria ir, né? Mas os seus comandantes disseram para ele, sempre tem alguém sensato, né? Para quebrar um pouco o nosso orgulho, Deus levanta alguém sensato para dizer, e os seus comandantes disseram, rapaz, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele disse, é verdade, eu ia fazer. Poxa, então o que ele te pediu é tão simples, faça, você não tem nada a perder. E ele foi, né, e diz aí o versículo 14, que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. É interessante a gente perceber, né, como muitas vezes a gente resiste, assim como Naamã, às coisas simples que Deus nos pede para fazer. Irmãos, o que Deus nos pede para fazer? Coisas simples. Ele pede a gente para a gente orar, para a gente ter uma vida de comunhão com Ele, para a gente ler a Bíblia, para nós nos guardarmos da contaminação desse mundo. São coisas simples. Agora, o que a gente escolhe fazer? A gente escolhe fazer as coisas que são mais difíceis. Não é? Quantas vezes ao ano a gente vê pessoas carregando uma cruz que não tem tamanho, sai lá de Santo Antônio de Deus me livre, vai até Aparecida do Norte arrastando aquele troço pelo caminho, não é? Como se isso fosse conquistar o favor de Deus. O pessoal aí que morava na Baixada, sabe, na escadaria da Penha, quanta gente sobe aquele troço de joelho para poder pagar promessas, porque as pessoas, elas acreditam que se Deus pedir a elas uma coisa difícil, então elas vão conquistar o favor de Deus. Mas, meus irmãos, favor é favor, não se conquista. Favor se recebe. Deus age somente baseado na sua graça. Nós nunca teremos mérito algum perante Deus. Então, o que Ele nos pede são coisas simples, porque Ele sabe que o difícil nós não vamos conseguir fazer. Mas então, o que acontece? O fácil para nós se torna difícil, e o difícil se torna fácil, porque o que a gente quer fazer é o que é difícil. Mas a vida com Deus é uma vida simples, e Ele nos pede coisas simples, que nós acabamos complicando, porque para nós só vale se for com muito sacrifício. É o mesmo pensamento que estava na mente de Naamã, né? Então, nós podemos olhar para o texto e aprender com as lições que esse texto nos dá, inclusive nesse aspecto. E aí, versículo 15, depois ele voltou ao homem de Deus, com toda a sua comitiva, veio, se pôs diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel, e agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. O nome disso aqui, irmãos, é conversão. É o mesmo testemunho dado por Nabucodonosor. Eu reconheço que agora não existe outro Deus,
que não seja o Deus de Israel. O fato não é que o Deus era verdadeiro porque era de Israel, não. É apenas uma conclusão óbvia, né? Ele era o Deus que o povo de Israel servia. Então, ele não é Deus verdadeiro porque é Deus de Israel. Ele é o Deus verdadeiro porque ele é Deus, é o único Deus. E por acaso, ele escolheu o povo de Israel como seu povo, né? Da mesma forma que o fato de ele ter sido curado não foi por causa da palavra de Eliseu, mas foi por causa da graça soberana de Deus, que tinha na vida dele esse grande propósito. Então, e ele deu esse testemunho, mas Eliseu responde: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Qual era o princípio de vida de Eliseu baseado no seu conhecimento de Deus? É bom receber herdade, porém é melhor possuir integridade. Herdade passa, mas integridade permanece. Então, melhor do que ter herança é ter uma vida íntegra perante Deus, é ter a consciência pura diante dele, é ter o coração tranquilo, sem culpa, sem peso, sem acusações, né? Que nos perseguem, assim como perseguiram o próprio Judas, como nós demos testemunho aqui, como perseguiram Geazi e tantos outros que fizeram uma escolha errada. Então, Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocaustos nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Ou seja, conversão, né? E o que mostra para a gente aqui? Que a integridade pode fazer a diferença entre o bom e o mau testemunho e o seu resultado. Herança não faz isso, mas a integridade faz. Será que se Eliseu tivesse aceitado a recompensa, será que Naamã teria realmente se decidido a se voltar para Deus como o Senhor da sua vida? Sei, talvez sim, talvez não sabemos. Mas o fato é que o testemunho da integridade de Eliseu também cooperou com essa decisão de Naamã. Então ele diz: mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa, quando meu senhor e rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no seu braço, e eu também tiver que me curvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe seu servo por isso. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Então a integridade pode fazer a diferença entre o bom e o mau testemunho e o seu resultado. Pelo menos fez na vida de Naamã. Depois, nos versos 19 a 24, nós vamos ver aí, na segunda parte do verso 19, quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: o homem de Deus aqui não é Geazi não, tá? É o Eliseu. Eis que o meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando-se que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele, então perguntou: está tudo bem? E ele respondeu: sim, tudo bem. Aí ele começa a mentir. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata e 2 sacos e 2 mudas de roupa. Ele é tão a mentira tem a perna tão curta que ele, veja, ele disse aqui, olha, o meu senhor mandou dizer, né, que 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas vieram, né, em comitiva para cá. Meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. E Naamã disse: tenha bondade de levar 68 quilos.
insistiu com ele, amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Quer dizer, o Naamã mostrou muito mais generosidade do que o próprio Geazi. Interessante isso, né? Pois isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que o levassem à frente de Geazi. E aí, quando ele chega de volta, o que vai acontecer? Né? A gente viu aqui, a gente leu aqui no texto. Mas ainda nessa questão, o que a gente percebe é que a conformação ao que é apenas bom e atende aos anseios da hora, fatalmente leva à mediocridade e corrompe o compromisso com a verdade. Nos leva para aquilo que é medíocre. E quando eu falo de mediocridade aqui, irmãos, infelizmente a mediocridade é uma das palavras que foram abusadas ao longo do tempo na nossa língua. Né? Mediocridade não fala do que é ruim, do que é pior. Mediocridade fala daquilo que é mediano. Medíocre é aquele que fica no meio, sabe? Aqui não estamos falando de uma pessoa que não conhece a Deus. Estamos falando de uma pessoa que conhece a Deus, que foi até um certo nível no seu conhecimento de Deus e parou ali. E por isso, embora ela conheça a Deus superficialmente, ela não conhece a Deus suficiente para com isso ser influenciada pelo pensamento de Deus, pela mente de Deus, através daquilo que diz a sua palavra. Ela subiu ali 1 ou 2 degraus, mas ela não quer avançar, ela não quer progredir. Né? É isso que Paulo fala aos Filipenses, ele diz, olha, que haja progresso na fé de vocês. A nossa fé, a nossa relação com Deus, ela se torna medíocre, não porque não porque nós não tenhamos uma relação com Deus, mas porque a gente para no meio. A gente chega num ponto e diz, aqui está bom, sabe? Aqui está bom, já é o suficiente para mim. Deixa esse negócio de ter uma vida de espiritualidade profunda para os pastores, para os líderes, para os músicos, para os levitas, ou para as pessoas que são celebridade gospel. Para mim está bom assim. Meus irmãos, ninguém é chamado para parar no tá bom. Tá bom não serve. Amém, irmãos? Amém. O tá bom não serve. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eu pergunto para você, está falando de quem? Está falando de nós. Se a Bíblia diz que os anjos foram enviados para nos auxiliar na nossa vida com Deus, a gente pode viver no tá bom? Me diga. O tá bom para nós? Então, nós precisamos ir além, nós precisamos avançar, nós precisamos buscar o progresso sempre na nossa relação com Deus, irmãos. E é isso que nós estamos aprendendo aqui com a experiência de Geazi. Ele parou no tá bom, enquanto Eliseu jamais parou na sua relação com Deus. Veja, quando Elias está para ser levado naquela carruagem de fogo, e ele deu a Eliseu a oportunidade de fazer uma escolha. Pede o que tu queres. Olha, imagina se Eliseu fala isso para você. Pede o que tu queres. Rapaz, olha, tanta coisa vem à cabeça. Meu Deus do céu, uma Ferrari, um apartamento na beira do mar, uma fazenda com tantas cabeças de gado. Tanta coisa vem na cabeça da gente. Aí Eliseu pede o quê? Eliseu diz assim, olha, eu quero que me seja dada porção dobrada do teu espírito. Eita cabra bom, hein? Rapaz, ele escolheu tudo, irmãos. Uma frase pequena, eu só quero que você me dê porção dobrada do teu espírito. Ele podia falar assim, eu só quero ser como você, Elias. Mas não, ele falou, quero porção dobrada. Dobrada, irmão, não significa assim, pegar a folha e dobrar assim, não. Dobrado significa em dobro. Ou seja, se você pegar o ministério de Eliseu, você olhar o que Eliseu fez, você vai ver, irmão, que não há nada semelhante. A Bíblia diz que até depois de morto, o defunto foi jogado lá no túmulo de Eliseu, sabe? E ele parecia um defunto de borracha. Jogaram ele lá, quando jogaram, ele bateu e voltou, vivo. Quando ele encostou nos ossos de Eliseu. Leia, está escrito lá na palavra de Deus. Eliseu multiplicou pães. Sabe a única pessoa que fez isso depois dele? Só Jesus.
e ele alimentou 200 homens com 20 pães. É claro que a proporção foi bem menor, mas a gente tem que dar um desconto, porque Eliseu, né, não era um homem perfeito. Mas veja, o que ele pediu não foi medíocre, o que ele pediu foi excelente. Então isso mostra que no coração dele havia essa relação com a excelência, com fazer para Deus aquilo que eu posso fazer de melhor, e não o tá bom. O tá bom não serve. Então, ele não queria se conformar como Geazi. Ele não queria ser uma pessoa conformada. Ele disse, para que eu vou receber isso daqui? Veja, irmãos, a questão de Eliseu aqui, não é que ele não quisesse receber o reconhecimento, que ele não quisesse avançar, que ele não quisesse progredir, que ele não quisesse prosperar. A questão era o momento, não estava na hora. Veja como ele fala aí nos versos 25 a 27. Aí quando ele chega, versículo 24, é o Geazi chegando. Ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Aí versículo 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor Eliseu. E Eliseu perguntou, de onde você vem, Geazi? Você sabe quando a gente apronta, a gente faz uma besteira, né? E aí chega o pai e a mãe, você sabe que conhece a gente de fora para dentro, de dentro para fora, né? Aí quando a gente chega assim na presença do pai ou da mãe, quanto mais força a gente faz para esconder, mais a gente entrega, né? E aí eles perguntam, o que você fez? E aí quando a gente abre a boca para tentar dizer, para tentar falar o que nós fizemos, o que nós não fizemos, quanto mais a gente fala, mais a gente se entrega. Então ele respondeu, este teu servo não foi a lugar nenhum. Ô mentiroso, deslavado, né? Porém Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito, quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Isso aqui é tremendo, né? Meu Deus do céu. É a mesma coisa que tirar a roupa da gente em público. Quando Eliseu fala isso, imagina a cabeça de Geazi, que volta que deve ter dado nesse momento. Então, será que esta era a ocasião? Veja, ele está falando aqui da ocasião. Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Ou seja, haveria um momento para receber uma recompensa, mas o momento não era aquele. Meus irmãos, existe uma grande recompensa à nossa espera. Ela é tão grande, tão gloriosa, tão poderosa, tão inimaginável, que nós jamais poderíamos desfrutá-la nesse mundo, porque tudo aqui é medido. Tudo aqui é pequeno, tudo aqui é medíocre em relação àquilo que está reservado para nós. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu pergunto para você, o tá bom? Tá bom? Não tá. O grande perigo aqui que se esconde, né, por trás de toda essa história é que cedo ou tarde haverá uma prestação de contas. Assim como Geazi teve que se chegar diante do seu Senhor, nós também deveremos chegar diante do nosso Senhor. E Ele vai nos perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez? A gente vai dizer, Senhor, nunca tirei o pé daqui, nunca fiz nada de errado, né? Mas então, em resposta àquilo que havia acontecido, Eliseu disse, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Então, irmãos, qual é a questão? Que conclusão a gente chega? De todos os envolvidos nessa história, Naamã saiu curado. Aquela menina, em primeiro lugar, ela saiu como um testemunho vivo de Deus, da glória de Deus, numa terra estranha, num contexto onde ela era escrava. Naamã saiu curado. Eliseu saiu reafirmado, reconfirmado como autêntico homem de Deus incorruptível.
Por outro lado, Geazi saiu marcado. Ele se tornou parte da escória da sociedade. Ele que tanto desejou estar entre aqueles que possuíam riquezas, julgando que com isso ele ia ser aceito por amigos e está cercado de pessoas, granjeando amigos e fama, né? Ele acabou sendo motivo de desprezo de todos aqueles que passavam por ele pelo caminho. Então, nada mais coerentemente bíblico, né? Aos medíocres, a mediocridade. Aos que amam a excelência, a glória do favor de Deus. Aos medíocres, a mediocridade. Aos que amam a excelência, a glória do favor de Deus. E eu quero concluir, né, dizendo que essa história nos ensina muitas coisas. Mas como servos de Deus, nós precisamos guardar apenas uma lição importante. A gente precisa aprender a escolher não apenas o que é bom, mas o que é melhor, à luz da vontade de Deus. E o melhor aqui significa o que pode contribuir com os propósitos de Deus, tanto em nossas vidas, quanto nas vidas daqueles que nos cercam. Porque a nossa relação, irmãos, com Deus e a nossa relação com o próximo estão, como diria um pregador que eu conheci no passado, inextricavelmente unidas. Ou seja, elas não podem ser separadas. E é difícil a gente entender isso, mas quando Jesus fala assim, olha, os mandamentos se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui se resume a lei, né? Ou seja, aqui se resume a vontade de Deus. Então veja, por que Jesus ensina isso? Porque, meus irmãos, quando eu tenho uma vida com Deus, quando eu tenho uma vida realmente vivida com Deus, né, uma vida autêntica com Deus, certamente eu serei uma bênção na vida dos meus irmãos. Não tem como separar essas coisas, você entende? O sujeito que é perverso, que é mau com as pessoas, o sujeito que é antipático, que não gosta de viver a comunhão, que está sempre se separando, está sempre se colocando à parte do grupo, que não ama a comunhão, que não ama estar junto, essa pessoa tem problema com Deus. É por isso, irmãos, que a vida congregacional, ela testifica da nossa comunhão pessoal com Deus. E o contrário também acontece. Não é que a igreja vá salvar alguém, a igreja não salva ninguém. A igreja não é o reino de Deus, a igreja é um sinal do reino de Deus neste mundo, quando ela é a igreja de Cristo realmente. Mas ela não é o próprio reino de Deus. No entanto, a vida congregacional é um resultado necessário e real de uma vida de comunhão com Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E diz que aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. João é muito coerente. Então essas coisas estão ligadas. E quando nós temos uma vida com Deus, realmente, as nossas escolhas, elas não serão apenas escolhas que concordam com o propósito de Deus, como também serão escolhas que farão bem aos nossos irmãos, às pessoas que nos cercam. E eu quero propor aqui uma reflexão sobre as nossas escolhas, não tanto em questões objetivas, como recompensa financeira, material apenas, não, mas além disso, acima de tudo, em questões subjetivas. Por quê? Porque no final das contas, o que levou Geazi a escolher o mal aqui, ou a escolher mal, foi uma ideologia predominante na sua mente. E que ideologia é essa? Pragmatismo, o imediatismo. A ideia de pensar que o que vale é o hoje, é o agora, o amanhã não importa. Para que eu vou esperar a eternidade se eu tenho chance de ser rico agora? Então nós estamos hoje no meio de uma verdadeira guerra, irmãos, cuja arma é o discurso. O nosso mundo é um mundo dominado pela retórica, pela arte, não tanto da eloquência, mas pelo menos da verborragia, porque fala muito. Não é da capacidade de convencimento, de grupos que estão tentando sempre ganhar a nossa mente, dominar os nossos pensamentos, nos influenciar, nos arrastar para os seus projetos particulares.
A cultura ocidental vem sendo duramente atacada por uma enorme ofensiva ideológica. E a disputa aqui, irmãos, é pelo nosso pensamento. A sua mente está em disputa. E eu digo para você, se você não viver como cristão uma vida intencional, você não vai sobreviver a isso. E eu vou explicar o que é viver uma vida intencional como cristão. É entender que a palavra de Deus para nós é regra, é norma de vida, é diretriz no comportamento, no pensamento, nas palavras, nas intenções, nas ações e reações, porque se não for assim, nós seremos influenciados pelo sistema. E o sistema trabalha arduamente para nos influenciar o tempo todo. Jamais se sente para assistir um filme, sem prestar atenção nos detalhes. Porque o sistema empurra as ideologias para dentro da nossa alma através dos filmes que assistimos. Não vou falar de novela, que eu sei que aqui ninguém assiste novela, essa coisa demoníaca, não é? Da Vênus platinada, que está o tempo todo aí tentando impor essas ideologias demoníacas no nosso coração. Mas vamos falar de filmes, de programas, não é? Nas escolas, nas universidades. Tudo isso, irmãos, está aparelhado para fazer com que a nossa mente pense de acordo com o sistema. Tudo que é feito, em termos de mídia, é feito intencionalmente. E aí esse sistema todo que é feito intencionalmente para nos influenciar, encontra um crente vivendo uma vida totalmente sem intenção. Ele lê a Bíblia eventualmente, a Bíblia para ele não quer dizer nada, o pensamento dele é formado pelo jornal o jornal A, o jornal B, o jornal C, o jornal D, o jornal E, e por aí vai. E sabe o que acontece com ele? Ele não sabe pensar como um cristão. Ele se diz cristão, mas pensa como um pagão. E quando ele é colocado diante de escolhas como essa, o que ele vai escolher? Ele vai escolher com Geazi. Ele vai ficar na mediocridade do que é bom. Irmãos, lembre-se do que Jesus falou. Ele disse, olha, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Cristo não quer saber do que nós estamos fazendo em nome dele. O que ele quer saber é o que nós somos. De fato, em nome dele. É isso que importa. Porque é isso que vai definir o que nós vamos ouvir no final, no último e glorioso dia do Senhor. Então, a disputa hoje é pelo nosso pensamento. Lamentavelmente, nós vemos hoje jovens, adultos, adolescentes, cristãos, indo para as redes sociais defender conceito aberto de família, conceito de aborto, relação homoafetiva, dentre outras pautas anticristãs, como se eles fossem com isso descolados, porque eles querem ser aceitos. Eles querem ser amados pelo sistema, mas esse sistema é um sistema desgraçado, que está condenado à falência, que está se afundando a cada dia e que vai ser consumido pelo inferno, irmãos. Então não dá para a gente viver desejosos de sermos acolhidos e amados por esse sistema, porque é um sistema de mentira, não é? Fazendo alusão a uma série que todo mundo gosta de assistir, é um sistema de papel. E quando vier a enxurrada, quando vier o fogo que vai provar todas as coisas, como o apóstolo Pedro diz, não vai subsistir. Então, por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm convicção? Não, é exatamente porque elas não têm convicção nenhuma. Elas não vivem uma vida cristã intencional. Então eu digo para você, comece a viver uma vida cristã intencional. Pega a sua Bíblia e pense assim, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a viver. O que eu preciso fazer? Como eu devo me conduzir diante dessa e dessa situação? Qual deve ser a minha escolha? Porque na grande maioria dos casos, é justamente porque as pessoas não têm convicção que elas caem nessas ciladas. Porque elas foram convencidas por um discurso perverso e maligno, mas sabe o que acontece com esse discurso perverso e maligno? Ele é embalado num papelzinho colorido muito brilhante. E nesse papelzinho colorido e brilhante, no rótulo está escrito assim, amor. Olha só que coisa linda. E as pessoas hoje, elas propagam o ódio em nome do amor. E aí você que despreza esse discurso, porque você sabe que ele é falso, essas pessoas acusam você de fazer o discurso de ódio. Olha que troço desgraçado, gente.
Não dá vontade a gente pegar um martelo e sair por aí quebrando um bocado de coisas falsas e mentirosas, né? De ídolos mundanos, seculares, mas a gente não pode fazer isso. Nós precisamos ser como aquela menina na casa de Naamã. Nós vivemos num mundo pagão. Muitas vezes nós somos aqui escravizados por um sistema opressor que nos faz viver muito abaixo da dignidade que nós poderíamos ter, mas nós não podemos nos vingar. O que nós precisamos fazer é dar o testemunho aqui para a glória de Deus. Então, para aqueles que assumiram esse discurso como seu discurso e são apenas interessados no bem-estar imediato, a recompensa será ser contado entre aqueles que falam e pensam com a mente pós-moderna. Você vai ser amado aqui, as pessoas vão te adorar. Mas é possível que no último dia você seja surpreendido por aquilo que você vai ouvir de Cristo. Então, a título de aplicação, eu pergunto, como têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as bases das suas escolhas? O que você tem escolhido? Você tem escolhido com Eliseu ou com Geazi? Você tem escolhido com Moisés ou com Nimrod? Você tem escolhido com aqueles 3 jovens da fornalha ardente? Ou você tem escolhido com Corá, Datã e Abirão? Você tem escolhido com Maria de Betânia ou com Judas? São referências que nós precisamos ter. Isso é importante, irmãos, porque boa parte da nossa história é escrita pelo somatório das nossas escolhas. E não adianta a gente querer colocar a culpa nos pais, na família, em Deus, no mundo, porque no final das contas os grandes responsáveis pelas nossas vidas somos nós. Ou a gente vive uma vida cristã intencional, verdadeira, legítima, ou nós seremos consumidos por esse mundo que está a cada dia mais mergulhado no paganismo ao nosso redor. Então, se você quiser se certificar de fazer as escolhas certas, as melhores escolhas, ao invés de apenas boas escolhas, eu digo para você, abra sua Bíblia, deixa um pouco de lado o smartphone. Mas se você quiser viver de acordo com esse mundo e ser amado e abraçado pela sociedade pós-moderna, então feche sua Bíblia e viva pelo seu smartphone. Não é? Não se dedique a conhecer mais a Deus e esteja mais interessado em saber do que está rolando por aí. Da perspectiva bíblica, irmãos, de fato, o bom é inimigo do ótimo, né? Como diz o título daquele livro que eu já citei aqui. Então, vamos orar e vamos pedir a Deus para despertar a nossa mente, o nosso coração nesse sentido. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Ti, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Me lembrei de uma canção, mesmo de olhos fechados. Quem lembrar pode cantar comigo, diz assim: Tua visão para minha vida é o que eu quero ter. Os teus propósitos para mim vou viver. Nenhuma outra ambição a conquistar, somente uma motivação de te agradar. Limpa o meu coração deste mundo mau. Ensina-me a viver teu reino aqui. Tu me deste tua vida para que eu não viva mais para mim. Olhar somente a Ti, viver só para Ti, não me perder de Ti.
Amém. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Estamos aqui, Senhor, debaixo da autoridade da Tua palavra para, ó Deus, nos rendermos novamente, Senhor, à Tua vontade, ao Teu querer e ao Teu propósito para as nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, quando nós, muitas vezes, ó Pai, ansiosos, ó Deus, por sermos aceitos, ó Deus, pelo grupo, pela turma, por pessoas, ó Deus, a quem nós reputamos importância, pessoas que nos influenciam, pessoas cuja palavra tem peso para nós. Perdoa-nos quando nós fazemos questão de ouvi-las antes de ouvir a Ti, Senhor. Quando nós fechamos o nosso coração para a Tua palavra e abrimos, ó Deus, para este mundo mau e cruel, que não quer o nosso bem, mas que está apenas nos usando para alcançar os seus objetivos. E quando nós não tivermos mais utilidade para ele, certamente ele vai nos expurgar, como faz com todos e com tudo, porque este sistema é um sistema de iniquidade. A Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno vem influenciando este mundo. A Tua palavra nos diz que este mundo vive através da ordem do príncipe das potestades do ar, e que ele é a mente que influencia esse sistema ao nosso redor. Senhor, então nós Te pedimos, abra os nossos olhos, abra os olhos da nossa alma, do nosso entendimento, dá-nos inteligência espiritual, Senhor, para que nós possamos viver uma vida cristã intencional, para que as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes possam refletir de fato uma regra de vida, Senhor, um imperativo que possa estar, ó Deus, bem sedimentado no mais fundo da nossa alma, do nosso espírito, para nos guiar e nos conduzir no meio dessa tempestade que nós vivemos hoje, Pai. Nós Te pedimos, guia-nos, ó Deus, neste mundo mau, guia-nos, ó Pai, neste caminho de trevas, de escuridão, que essa sociedade ocidental vem se transformando rapidamente. Nós Te pedimos, ó Deus, coloca nas mãos de cada um de nós a lâmpada da Tua palavra, para que ela possa guiar os nossos pés, para que ela possa dirigir os nossos passos, e nós não nos percamos com esse mundo que se perde a cada dia de modo mais veloz e mais contumaz. Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus, capacita-nos a escaparmos dessa geração a qual Paulo classifica como corrompida e perversa. Ajuda-nos a vivermos uma vida santa, consagrada, separada para Ti, ó Deus, dando testemunho de Cristo, vivendo para a glória do Senhor, assim como aquela menina na casa de Naamã, independente do lugar onde estivermos, seja no trabalho, vivendo ali no meio de ímpios, trabalhando com pessoas perdidas, ó Pai, que não querem saber de Cristo, mas mesmo ali, que brilhe a nossa luz, Senhor, para que os homens possam ver a nossa luz e glorificarem ao nosso Pai que está nos céus. Ó Deus, é ali que é o nosso campo missionário, é ali que é o nosso lugar de dar testemunho, de viver uma vida cristã autêntica, genuína, verdadeira, falando de Cristo para as pessoas, abrindo a nossa boca, quebrando o nosso silêncio e falando de Jesus, dando testemunho da nossa fé e mostrando para as pessoas que estão a caminho do inferno que existe uma outra alternativa para elas. Existe um caminho de vida que conduz à glória celestial, a uma vida plena de significado, de alegria, de paz, na presença gloriosa do Senhor. E mesmo aqui neste mundo, já podemos desfrutar de um modo limitado, mas sim, já podemos viver esta vida eterna, tendo paz em nossos corações, tendo confiança para viver as lutas do dia a dia, enfrentando os problemas, com fé, com coragem, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que seja esse o testemunho que nós vamos dar para este mundo, Pai. Que nós não estejamos, ó Pai, levando a mensagem, muitas vezes deturpada, que oferece Cristo através de um sistema de trocas, quando nós estamos levando uma palavra que promete dar às pessoas riqueza nessa vida, uma vida boa neste mundo, quando não é isso que a Tua palavra nos manda oferecer. Então ajuda-nos, ó Deus, a pregarmos o evangelho genuíno, verdadeiro, e não o falso evangelho. Nós não queremos apenas encher a igreja, Senhor,
O que nós queremos é encher o céu de salvos, de remidos, de pessoas lavadas no sangue de Jesus Cristo, que dão testemunho da sua fé, que perseveram até o final, pois não importa tanto a maneira como começamos, tanto quanto importa como vamos terminar a nossa jornada aqui, porque somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo, Senhor. Então desperta os nossos corações e as nossas mentes, tira-nos do sono, Senhor, do conformismo, tira-nos, ó Deus, da apatia, de uma vida que escolhe apenas aquilo que é bom, ó Deus, apenas aquilo que está no nível da mediocridade. Não permita que nós vivamos assim a nossa vida cristã, mas que nós estejamos constantemente em busca do progresso, da excelência, baseado na Tua Palavra e naquilo que ela nos diz, Senhor. Nós oramos assim com gratidão e louvor, pedindo que o Senhor nos ajude em cada escolha, em cada decisão, tendo sobretudo a mente de Cristo como a nossa referência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos então chegando agora à parte final do nosso